Bom, meus caros, iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de parte geral de Direito Penal. Vamos tratar hoje a respeito dos efeitos da condenação. Os efeitos da condenação podem ser genéricos ou específicos, né? Eles serão genéricos quando não houver necessidade de declaração expressa por parte do juiz desses consectários da sentença, quer dizer, são consectários legais. Eles são impostos independentemente do juiz nomeá-los ali na sentença ou não, do juiz determiná-los ou não, né? Eles têm incidência diretamente por força de lei. Foi expedido o decreto condenatório, esses efeitos incidirão automaticamente, né? Independentemente de qualquer manifestação do juiz. Bom, os efeitos são basicamente dois: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, né? Forma um título executivo em favor da vítima, quer dizer, é um título que a vítima pode levar ao juízo civil para executar e receber uma indenização a ser paga pelo ofensor, pelo agente criminoso, né? Se for o caso, ela pode proceder à liquidação desse título se já não tiver sido estabelecido um valor mínimo pelo magistrado para a indenização, e se tiver sido estabelecido um valor mínimo, ela pode ainda assim proceder à liquidação no juízo civil no intuito de conseguir um valor maior, quer dizer, de trazer provas ali de que ela teve um prejuízo maior ou de que teve um dano maior e de que merece, portanto, uma indenização maior do que aquele valor fixado pelo magistrado, pelo juiz penal, né, que estabelece, via de regra, apenas um valor mínimo. Bom, o outro efeito é a perda em favor da união dos instrumentos e do proveito do crime, né? Os instrumentos do crime que são perdidos são aquelas coisas que constituem, são coisas ilícitas em si mesmas, né? Por exemplo, uma arma ali para a qual a pessoa não tinha autorização, né? Não tinha o porte legítimo, a posse legítima, né? Inclusive é um dispositivo também no Estatuto do Desarmamento, salvo engano no artigo 25, que também prevê ali o perdimento dessa arma de fogo ilegal, né? Isso sempre ressalvado o direito de terceiro, né? Vamos supor que o sujeito praticou um crime com uma pistola roubada de um policial militar, né? Ou de um colecionador de armas, ou de um caçador, né? Naquele colecionador, aquele policial, aquele sujeito que tinha a arma legitimamente, ele é o dono daquele bem, né? E o criminoso, no caso, enquanto estava com o criminoso, era uma posse ilegal de arma. No entanto, enquanto estava com a pessoa, que era o dono legítimo, era uma posse legítima. Então, não pode haver nessa hipótese o perdimento do bem conquanto fosse um ilícito enquanto com um agente criminoso, né? Deve ser esse bem restituído ao dono legítimo, né? Que é justamente essa ressalva que ressalvado o direito de terceiro. Bom, vai haver também o perdimento em favor da união do proveito do crime, quer dizer, aquilo que o sujeito auferiu com o crime, e isso vai depender de uma decisão fundamentada do juiz, quer dizer, demonstrando que aquele bem que vai ser perdido de fato é oriundo de crime, né? Vamos supor, um apartamento que o sujeito comprou com dinheiro de tráfico de drogas e coisa e tal, o juiz vai ter que provar ali, demonstrar, né, na fundamentação esse nexo, para que possa haver a perda em favor da união. Os efeitos específicos são aqueles em que é necessária uma declaração expressa do juiz na sentença, né? Se o juiz não determinar expressamente, né, esses efeitos eles não vão incidir. Bom, o primeiro efeito aqui seria a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo, né? No caso ali do funcionário público ou de um agente político, né? E os requisitos para que haja essa perda são a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano se o crime for praticado com abuso de poder ou violação a dever funcional, violação a dever para com a administração, por exemplo, um crime ali de corrupção passiva, os crimes contra a administração pública, né?
No caso, é necessário apenas uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano, né? E também ele vai perder o cargo, a função pública ou o mandato eletivo, se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos, isso para qualquer infração, né? Vamos supor que o sujeito seja condenado por um estupro ou por um homicídio, né? Uma pena superior a 4 anos, ele vai perder o cargo da mesma maneira, ainda que a vítima do crime dele não tenha sido a administração pública, né? Diretamente, né? Um outro efeito é a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, né? No caso, os requisitos para isso são a prática de um crime doloso, apenado com reclusão, em que a vítima seja o filho, o tutelado ou o curatelado. Quer dizer, se o sujeito praticar um crime doloso, punível com reclusão, contra o filho, o tutelado ou o curatelado, ele vai ser declarado incapaz para o exercício do poder familiar, quer dizer, no caso do filho, da tutela, no caso do tutelado, ou da curatela, no caso do curatelado. Aqui outro efeito específico, a inabilitação para dirigir veículo, né? Os requisitos são os seguintes: quando o veículo for utilizado como meio para a prática de crime doloso, né? Vamos supor, o sujeito usou o carro como uma ferramenta para dolosamente matar o outro, né? Atropelar o outro, falando, não, vou atropelar e vou matar aqui esse cidadão aqui, né? Aí, nesse caso, há a inabilitação para dirigir veículo como um efeito específico previsto no Código Penal. No Código Brasileiro de Trânsito, no entanto, existe a suspensão, a proibição do direito de dirigir no caso de um crime culposo, um crime de trânsito culposo, vamos supor, um homicídio culposo, né, uma lesão corporal culposa. O Código Brasileiro de Trânsito prevê a suspensão ou proibição do direito de dirigir, né? Nos crimes contra a propriedade imaterial, né, seria, por exemplo, um crime contra os direitos autorais, né, aqueles crimes de falsificação de DVD, falsificação, mais falsificação de DVD, qualquer tipo de falsificação que fira, né, um direito autoral e coisa e tal, um direito de propriedade imaterial, né. No caso, vai ser decretada a perda em favor da Fazenda Nacional, né. Todos aqueles DVDs piratas, aqueles relógio Rolex falsificado, né, bolsa da China e coisa e tal, a perda em favor da Fazenda Nacional. No caso do crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável, né, o efeito específico vai ser a cassação da licença de funcionamento e localização do estabelecimento. Quer dizer, o sujeito tem ali um bar ou um hotel ou o que for, né, e naquele estabelecimento ali está ocorrendo favorecimento de prostituição ou exploração sexual de vulnerável, né, além dele ser condenado, né, pelas penas respectivas, ainda vai ter esse efeito a mais aqui da cassação da licença de funcionamento e localização do estabelecimento. Quer dizer, o sujeito vai ser punido e, além disso, ele não vai poder mais, vai perder, pelo menos temporariamente, a habilitação para operar naquele local. Bom, meus caros, quanto aos efeitos da condenação, era isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Se houver também alguma incorreção aqui, eu peço que vocês apontem. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.